A graça e a paz, amados, estamos aqui para trazer a lição de número 12 de adulto. Hoje nós vamos estudar um título interessante, né? Todos são, né? Mas esse é muito importante para nós. A sutileza da espiritualidade holística, né? Hoje também é 18 de setembro, né? É o Dia Nacional da Escola Dominical. Então, Deus abençoe a escola dominical, Deus abençoe os alunos, né? Os professores que têm se esforçado tanto para dar uma boa aula, Deus abençoe vocês, tá? Bem, a sutileza da espiritualidade holística. Então, o texto áureo diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 14, verso 6. E a verdade prática, que é a síntese da nossa lição, diz: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa, né? E, portanto, deve ser rejeitada, né? Então, nós observamos aqui nessa lição, né, que vai nos ensinar e mostrar que qualquer espiritualidade que não seja centralizada em Cristo, entendeu? Que não tenha Cristo como cristão ou como centro, não é cristã. Toda religião cristã, ela é centralizada na pessoa de Cristo. Embora eu entenda que nós cristãos não seguimos uma religião. Nós não somos religiosos nesse sentido. Às vezes nós usamos a palavra religião, pelo menos, no sentido de ensinar, né, para efeito de didática. Mas nós não seguimos uma religião, nós seguimos uma pessoa, e essa pessoa morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Então nós não seguimos uma religião, um dogma, nós seguimos uma pessoa chamada Jesus. E é Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Então qualquer espiritualidade que não esteja tendo Cristo como centro, você pode crer que ela é anticristã. Porque só existe um caminho para o céu. Só existe uma pessoa que morreu pelos nossos pecados: Jesus Cristo. Fora dele, não há salvação. Pedro pregou isso bem bonito, quando ele diz: abaixo do céu não tem nenhum nome pelo qual nós devamos ser salvos. Esse nome é Jesus, entendeu? Então, nós precisamos entender que a lição que nós vamos estudar hoje vai mostrar que a influência da espiritualidade oriental tem crescido muito no meio dos movimentos que buscam uma nova roupagem para crenças claramente pagãs. Não adianta querer enfeitar as religiões pagãs para ela parecer que é um caminho para Deus. Não adianta. Não adianta botar roupa nova em gente velha, em coisas velhas, melhor dizendo, né? Não adianta pegar uma coisa nova e botar em cima de coisa velha. Não vai resolver. Pano novo em remendo velho não resolve. Agora, por que Jesus resolve? Porque Jesus, ele faz do velho homem uma nova criatura. Entendeu? A religião, ela não faz ninguém novo. Então não adianta querer botar roupagem nova, pensamentos novos, mas não vai levar a lugar nenhum. O que importa é o interior. O interior é velho, é antigo. Só as religiões que não vai levar as pessoas a lugar nenhum. Entendeu? Então, o holismo, né? Ele entende que isso aí é algo completo. Tá entendendo? Mas nós não entendemos dessa maneira, como nós vamos ver no decorrer dessa lição. E essa explicação vai ser mais bem completa na parte 3. Tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos ver aqui, número 1, a nossa lição. O fenômeno religioso, a busca do sagrado. Bem, todo mundo sabe que o homem foi criado por Deus
e que só Deus é que pode completar o vazio do seu coração. Então, o homem pecou, se afastou de Deus, mas a busca pelo sagrado continua dentro dele. O homem está sempre procurando se completar, tirar o vazio de dentro dele. Às vezes o homem quer encher o vazio que ele tem com a bebida, com o cigarro, com os vícios, com as drogas, com a prostituição, com o mundanismo, com a devassidão. Então, isso são coisas que o homem busca para preencher o vazio dele. Entendeu? E a gente sabe que só quem pode preencher o vazio do coração dele é Deus, através de Jesus. Entendeu? Então, isso aí, o Satanás, ele engana a humanidade. Por isso que a gente tem que pregar o evangelho mesmo, usar a internet para levar a palavra, para ensinar, para pregar, para poder mostrar ao povo, né, que só tem algo que pode preencher o vazio do coração dele. Ele busca por algo sagrado também, a religião. Por que existe centenas ou milhares de religiões? Por quê? Porque o homem está em busca de Deus, mas buscando no lugar errado. E quem faz isso é o diabo. Ele procura levar o homem a buscar Deus de uma forma errada, porque Satanás sabe que o homem tem dentro dele um desejo pelas coisas de Deus, mas só que se ele não entrar pelo caminho que é Jesus, ele vai buscar na religião. E religião não salva ninguém, religião não preenche o vazio de ninguém, só Deus é que pode preencher o vazio. Por melhor que seja a religião, ela nunca vai preencher o vazio do coração do homem, porque só Jesus é que pode fazer isso. Inclusive, ele falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, só Jesus é que pode falar isso: vinde a mim. Quem pode? A religião pode falar isso? Não. A religião vai chegar lá, ela vai te encher de dogma. Não faz isso? Isso pode? Isso não pode? Isso não resolve. O homem precisa de nascer de novo, de ter um encontro com Deus. É a única coisa que vai satisfazer a humanidade, o coração do homem. Entendeu? Então, Paulo, uma vez evangelizando lá Atenas, né? Ele viu escrito lá, no meio dos deuses, o Deus desconhecido, né? Então, o apóstolo observou ali que aquele povo era muito religioso, que aquele povo buscava Deus, mas de forma errada. Porque o ser humano, ele sente necessidade de Deus, mas o diabo direciona ele para adorar uma estátua, entendeu? Para adorar uma religião, para adorar qualquer coisa, adorar um ídolo, né? O diabo leva as pessoas para isso. Então, a gente precisa entender que o coração religioso, o coração sedento do ser humano precisa de Deus, né? Todo ser humano tem um anseio de Deus. Agora ele tem duas opções: ou busca Deus ou vai buscar em outro lugar, no lugar errado. Tem duas fontes: a fonte de água suja e a fonte de água limpa. Eu estou com muita sede, mas aí eu escolho: quero a fonte de água suja, o prejuízo é meu, ou quero a fonte de água limpa, porque vai saciar a minha sede de verdade sem me prejudicar, né? Então a gente precisa entender isso. Então, Deus e os deuses aqui na segunda parte, né? Então, a humanidade, ela, depois do pecado, ela sempre está procurando criar algum meio de adoração. Ela mesma inventa, né? Ela mesma faz o Deus dela. Ela não quer aceitar o Deus da Bíblia, ela não quer aceitar o Deus que o Espírito Santo quer convencer a pessoa do Deus que criou o céu e a terra. A humanidade, ela quer criar o seu próprio Deus, entendeu? E não quer reconhecer o Deus verdadeiro. Quem é o Deus verdadeiro? O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, entendeu? Então, se não quer buscar o Deus verdadeiro, ele quer criar o seu próprio Deus, aquele que mais lhe agrada, né? Aquele que mais lhe convém,
Cada ser humano tem uma natureza, um modo de pensar. Então ele vai escolher um Deus que seja adequado para ele. Ele não quer um Deus que falou assim, vinde a mim, todos vós estáis cansados. E nem aquele Deus, aquele Jesus que falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Não quer esse Deus, porque não quer renunciar ao pecado. Quer continuar servindo a Deus, mas servindo ao pecado do mesmo jeito, satisfazendo a vontade da carne. Aí não tem como servir a Deus dessa maneira. Ninguém pode servir a dois senhores, entendeu? Então, o homem acaba nessa confusão toda adorando deuses falsos, entendeu? Adorando ídolos, que é o mais triste que tem. E a Bíblia diz, claramente, Paulo escreveu aos Coríntios que por trás dos ídolos está o quê? Os demônios. É o demônio que alimenta esse tipo de adoração falsa no coração da pessoa. E a pessoa fica satisfeita, entendeu? Porque está na carne, e a carne, ela é tremendamente religiosa. Entendeu? Porque Deus é adorado em espírito e em verdade. Deus não é adorado na carne. Deus é adorado. Jesus falou, né, que o Pai procura adoradores. Como? Que o adora em espírito e em verdade. A religião adora na carne. A carne é religiosa. Entendeu? Por isso que a adoração é em espírito e na verdade, em verdade. Entendeu? Então, Paulo, quando ele estava parado lá em Atenas, o seu espírito, né, ficava comovido, constrangido, né, porque ele via o estado terrível que estava a cidade de Atenas, completamente entregue à idolatria. Entendeu? Mas ele evangelizou aquele povo, ele pregou a palavra lá. Entendeu? Então ele viu a necessidade espiritual daquele povo, certo? Então, o que ele viu ali? Um povo entregue à idolatria, uma cidade entregue à idolatria, e por trás disso o que ele viu? Um povo enganado pelo diabo. Mas Deus enviou ele lá para pregar o evangelho, agora ficava a critério deles. O que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Vamos para a segunda parte, que é a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Bem, como vimos, né, o ser humano ele é extremamente religioso. Religioso de natureza, porque ele foi criado para adorar a Deus. E se ele não adorar a Deus, ele vai inventar um Deus para ele adorar. Isso é certo. Você pode ir numa religião, num lugar. Hoje talvez é difícil encontrar um lugar assim, mas anos atrás existiam lugares que ninguém tinha ido ainda. Mas quando alguém chegava lá e descobria aquele povo, ele estava adorando um Deus criado por ele. Ninguém foi lá ensinar, ninguém foi falar nada. Eles mesmos sentiam a necessidade de um Deus, adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam os rios, adoravam as florestas, a natureza. Entendeu? É um panteísmo tremendo que ensina, né, que Deus é a natureza e a natureza é Deus. Então, por quê? Porque o ser humano ele é extremamente religioso, ele foi feito para adorar a Deus, e se não adorar o verdadeiro Deus, ele vai inventar um. Entendeu? Então, as culturas são diferentes. Então, os deuses os homens são diferentes uns dos outros, as culturas são diferentes, e lógico que eles vão inventar deuses diferentes. Entendeu? Isso aí não tem conhecimento. Agora, só que esse Deus inventado, diferente, é falso. Entendeu? O próprio Deus falou, não porás diante de ti imagem de escultura, né? Isso aí é um pecado tremendo, certo? Ah, mas tem alguns que dizem assim, não, mas a gente não está adorando não, isso aqui está representando Deus. Pelo amor de Deus, cada uma estátua feia, né? Você gostaria de alguém te convidar para você ir numa festa, aí você, eu não vou não, vou mandar um representante, alguém mandasse uma estátua horrível para te representar? Que estátua é essa aí? Não, essa aqui é o fulano de tal, que não pôde vir à festa, ele mandou a estátua dele. Mas essa coisa horrível, você não ia achar legal ser representado por uma estátua. Lógico que não. Você queria ser representado por alguém importante, né? Então, Deus também não gosta de ser representado por uma estátua. Deus também não gosta disso. Entendeu? Assim como nós gostamos de ser representados por alguém importante, quem veio representar Deus Pai aqui foi o Deus Filho, Jesus. Jesus falou, quem vê a mim, vê o Pai.
Entendeu? Então, Jesus representava o Pai na terra e representa. A criatura mais importante que já pisou nessa terra foi Jesus. Entendeu? E ele representava o Pai. Não uma estátua feita por mão de homem, de madeira. Entendeu? Que é isso? Nem que fosse de ouro puro. Né? Para Deus não tem valor nenhum. Entendeu? Então, essa é a chamada adoração falsa. Entendeu? Então, você pode mudar o nome do Deus, pode mudar o nome da estátua, o nome do Deus, o nome da religião, não muda a sua essência. Estão no caminho errado. Está entendendo? Então, não adianta. Se o Deus é falso, a adoração também é. E muitos estão sendo enganados, estão acomodados na religião, dá pena, né? Tanta ignorância, mas as pessoas estão pregando o evangelho, as pessoas estão vendo pessoas salvas, né? Tem mau testemunho e tudo, mas tem os bons testemunhos também. Pessoas com gente na família, se convertendo, aceitando a Jesus, e a pessoa quer continuar na idolatria. Quer dizer, também é uma fascinação, certo? Então, vamos ver aqui, o misticismo oriental. Nas 2 últimas décadas, o Ocidente ele tem sido invadido, né, pela espiritualidade holística, ok? O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Está nas universidades, no cinema, com filmes de sucesso, nos livros de autoajuda, inclusive foram best-seller. Este mesmo nos currículos escolares, até mesmo, né? Então, na verdade, o holismo, ou espiritualidade holística, ou ainda visão sistêmica da vida, nada mais é do que as antigas crenças e práticas orientais redivivas ou reciclada. É uma mistura de crença oriental, hinduísmo, budismo, taoísmo, tudo isso é uma coisa só. Então, não digo que há uma ressuscitação, né? Mas essas religiões pagãs, com a nova roupagem, elas estão invadindo o Ocidente. Sempre esteve, né? Mas hoje estão se apegando a ela e deixando o Evangelho de lado, entendeu? Tudo isso tem uma finalidade só satânica, porque por trás disso está o diabo, enganando o homem carnal. Religião falsa, só isso, entendeu? Vamos para a parte 3 aqui. O fundamento da espiritualidade holística. Não há um Deus pessoal. Bem, o grosso modo, isso aqui que é o coração da palavra. O grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus. É um panteísmo. Entendeu? É um panteísmo. Tudo no universo estaria interligado. Assim, o divino, o homem e a natureza são uma coisa só. Tudo é divino. A árvore é divina, os rios são divinos, os homens são divinos. Entendeu? A natureza é Deus e Deus é a natureza. Isso aqui é o panteísmo. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Entendeu? Então, a gente tem que se ligar nisso. E quantos crentes às vezes ficam em dúvida, tá entendendo? Porque falta Bíblia, falta convicção, falta fidelidade. A gente tem que sair da superficialidade e entrar no caminho, né, da profundidade da palavra de Deus. Quanto mais você tem quanto mais íntima a tua comunhão com Deus, mais revelação você recebe da palavra. Quanto mais íntima a sua comunhão com Deus, mais segurança você sente na palavra. Quando a nossa comunhão com Deus é superficial, o nosso relacionamento com Ele, então é óbvio que você não vai ter segurança na palavra. O diabo vai botar dúvida, vai botar incerteza, que isso aqui não é verdade, que isso aqui foi para antigamente. Então, essas coisas, né? É lógico que tem coisa no Antigo Testamento que Jesus cumpriu. Jesus cumpriu toda a lei. Eu não vou guardar mais a lei como guardava no Velho Testamento. Eu vou guardar a lei como ensina no Novo Testamento, como Paulo guardou, o apóstolo guardou, a igreja primitiva guardou. Então, eu tenho que saber fazer essa diferença. Agora, o Deus é um só.
Não adianta eu trocar de Deus e achar que vou para o céu. Não, só há um caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ao Deus Pai, a não ser por Ele. Então, nós temos que prestar atenção nesse detalhe, entendeu? Então, temos que sair fora desse panteísmo. Tudo é Deus e Deus é tudo. Nada disso. Deus é um ser pessoal, separado, que tem comunhão com pessoas. Entendeu? Tudo é Deus. Não. Deus é o Criador de todas as coisas, mas Deus é separado. Deus é separado da criação. É preciso entender isso. É isso que a Bíblia ensina. Deus é separado da criação, a criação é separada de Deus. A palavra já diz, criação. Então a criação é algo que teve começo, algo que teve início. Deus deu início à criação. Ele criou. A Bíblia é clara, no princípio criou Deus os céus e a terra. É ponto final. Entendeu? A gente tem que deixar entender, o Espírito Santo ensinar a gente. Entendeu? Então há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia. Entendeu? Mas eles acham que não existe esse Deus pessoal que se revelou. E também eles não acreditam que exista também um Salvador pessoal. A palavra holismo significa completos. Acabou. Deus já está em tudo, entendeu? E nós estamos nele e acabou. Nós somos, é tudo uma coisa só. Está fora. Podemos aceitar esse holismo, não. Entendeu? Então, ainda que para os adeptos dessa crença, Jesus, olha só, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou Xamã são nomes, né, diferentes para uma mesma entidade. Então, para eles tudo é a mesma coisa. É um líder só. Jesus, Buda, entendeu? E são pessoas que é uma só. Você veja como é que Satanás engana as pessoas. E tem pessoas que morrem confirmando isso, não aceita. Acho que tudo é uma coisa, não. Cada um tem sua religião, é o relativismo, né? Jesus é o Salvador para você, mas para mim não é, para mim é Buda. Tá entendendo? É assim que está funcionando. Ué, o que eu posso fazer? Ah, o Alá não é Deus para você, mas para mim ele é o meu Deus, eu sigo ele. É o relativismo. Entendeu? Não é para você, mas é para mim. E assim Satanás vai enganando a humanidade. Certo? Mas a Bíblia diz o quê? Lá em Timóteo está escrito, o Senhor conhece os que são seus. Aquele que professa o nome de Deus se afaste da iniquidade. Pronto. Está entendendo? Quem nasceu de novo, que é uma nova criatura em Cristo Jesus, se afasta disso. Entendeu? É o Espírito Santo que convence. A primeira obra do Espírito Santo na Terra é convencer a pessoa. Agora, a pessoa se deixa convencer se quiser. Lá no dilúvio, Deus falou, o meu Espírito não vai contender, ficar batendo de frente com esse povo, não. Se ele não quiser, vou deixar para lá. Então hoje é a mesma coisa. O Espírito Santo, Jesus falou, ele vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo mostra, essa religião é falsa. Essa religião aí leva para o inferno. Quem leva para o céu é Jesus, mas a pessoa não quer. A pessoa prefere continuar no erro. E sempre vão arrumar uma desculpa. Não, eu não acredito em Jesus, eu acredito em Buda. Amém. Entendeu? É um problema pessoal. Então a pessoa despreza a primeira parte do Espírito Santo. O Espírito Santo age na humanidade convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Segunda parte do Espírito Santo, quando convence a pessoa, né, aceita Jesus, porque aceitou dentro do seu coração o Espírito Santo convencendo ele do seu pecado, que ele precisa de um Salvador, aí o Espírito opera um novo nascimento na vida dele. E assim o Espírito Santo vai trabalhando na vida daqueles que creem. Entendeu? Aquele que quiser vir após mim, aí tem que negar a si mesmo. Porque o pecado ele é uma barreira, uma prisão. Entendeu? O pecado ele aprende as pessoas. O pecado é um poder muito forte que aprisiona as pessoas, que só Jesus pode libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ninguém pode se libertar
de si mesmo do pecado. Por si mesmo, ninguém se liberta do pecado. Ninguém consegue se converter. É o Espírito Santo que opera esse milagre na nossa vida. Mas nós temos que aceitar. Nós não somos obrigados a morar no céu, não. Entendeu? Nem abandonar o pecado. Jesus falou, aquele que quiser, vinha por mim. Então, Deus não obriga ninguém. Mas o Espírito Santo está aí convencendo. Os pregadores estão aí mostrando pela palavra. A igreja está pregando. Então, eu sigo uma religião que eu acho bonita porque eu quero. Eu aceitei ser enganada. Então, é problema meu. Entendeu? Então, é essa a verdade que está acontecendo. Tá? Então, não há verdade factual. Se não há um Deus, isso é o pensamento dele. Se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual. Então, não há uma verdade absoluta. Então, eles não acreditam numa verdade absoluta. Qual é a verdade absoluta a respeito da salvação? O que a gente está repetindo aqui. Jesus é o único caminho que leva para a salvação. Só há um Deus que salva, mais nenhum. Então, as pessoas criam, enganado pelo diabo, vou repetir sempre, né? Eles vão criando religiões, eles vão inventando meio de salvação. Por quê? Porque eles não querem, eles não aceitam a Bíblia como uma palavra de Deus. Diz que a Bíblia tem, mas alguns dizem que nem tem. Outros dizem que a Bíblia precisa ser atualizada. Outros acham que a Bíblia tem que ser mudada. Outros acham que a Bíblia tem que ser um livro absoluto, não tem mais valor nenhum. Cada um vai criando as suas ideias a respeito da Bíblia, mas tudo influenciado por Satanás. Entendeu? Satanás sabe tanto que a palavra é a verdade que ele usou a Bíblia para Jesus. Ele falou, está escrito. Se a palavra está escrito, significa um livro sagrado. O diabo sabe que a Bíblia é sagrada, mas ele engana a humanidade dizendo que não é. Entendeu? Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É por ela que nós cremos em Deus e é por ela que nós praticamos. Entendeu? Quantas vezes já queimaram, já soube de casos de queimar navio lotado com Bíblia? Foram queimadas. Quantos milhões de Bíblias foram queimadas? Por que o diabo odeia tanto a Bíblia? Porque através da Bíblia você chega ao conhecimento da verdade. Entendeu? Então, Jesus disse, eu sou a verdade, acabou. Entendeu? Agora, quem não quer acreditar, não aceita o convencimento do Espírito Santo, né? Perde a bênção. Então vamos para a última parte aqui. Espiritualidade holística e a Bíblia. Bem, o problema do pecado. O holismo comete um erro crasso e fatal. Esquece o problema central do homem. O pecado acredita que o cristianismo é uma religião superada, que eu já falei aqui, portanto deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Então o pensamento é esse, né? O cristianismo é uma religião superada, crê no homem que morreu pelos nossos pecados, certo? E com certeza, se o cristianismo é uma religião superada, embora eu falo isso só para efeito de didática, que eu não entendo que o cristianismo é uma religião, né? Mas para efeito de didática a gente tem que falar, certo? Então, quem acha que o cristianismo é uma religião superada, o que ele vai fazer? Ele vai criar outra para substituir, porque devido ao desejo de ser salvo do desejo de Deus, eles criam uma outra religião. Entendeu? Por quê? Porque há um anseio. Só que essa religião não vai satisfazer eles. Só tem alguém que pode satisfazer eles, é o Espírito Santo. Né? Jesus, numa certa ocasião, para corroborar o que eu estou dizendo, o que ele falou? Em João capítulo 7, acho que versos 37. Né? Aquele que quem tem sede, vem a mim e beba. Sede de Deus. Aí, o que está escrito? Ele disse isso a respeito do Espírito Santo, que ainda não tinha sido dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Então ele diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Ou seja, o anseio espiritual de Deus
será satisfeito quando alguém crê em Jesus segundo as Escrituras, não do seu jeito. Não adianta alguém criar religiões e querer acreditar em Deus do seu jeito. Jesus foi muito claro, você lá em João capítulo 7, a partir do 37, diz: quem crê em mim, como diz a Bíblia, como diz as Escrituras. Aí o que vai acontecer se alguém crê como diz a Bíblia? Do seu interior, do seu íntimo, vai fluir rios de água viva. Aí vem a palavra. Jesus disse isso a respeito do Espírito Santo, que eles receberiam, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado, ressuscitado. Entendeu? Então é simples assim. Os homens é que complicam as coisas. A Bíblia é simples. Caminho é Jesus, certo? Então não adianta querer substituir o cristianismo por outra religião que vai levar para o buraco. Entendeu? Então, Deus deixa claro, certo? Então, seus seguidores da religião falsa têm seus corações endurecidos, por quê? Pelo engano do pecado. Eu não disse que o pecado é um poder que, além de dominar as pessoas, endurece o coração da pessoa? Nós somos enganados pelo endurecimento, entendeu? Por causa disso, por causa do engano do pecado, que endurece o coração da pessoa. O pecado engana, deixa a pessoa, o diabo aproveita o pecado para cegar as pessoas, entendeu? Então, é por intermédio do engano do pecado e da cegueira espiritual, lógico, promovida pelo diabo, que cresce cada dia o fascínio pelas novas espiritualidades. Então, o ser humano, ele adora ter experiências novas, espirituais. Aí o diabo aproveita e entra com o engano dele. Entendeu? É isso aí. Quantas pessoas ficam até endemoniadas e pensam que está tendo experiências espirituais com Deus? Sabe, a Bíblia diz que o diabo, ele se transforma até em anjo de luz. Se transforma não, se transfigura. Ele parece um anjo de luz. Não se transforma não, senão ele seria um anjo de luz. Ele é um anjo de treva. Entendeu? Mas ele se transfigura, ele muda, parecendo um anjo de luz, mas é treva pura. E se transformando em anjo de luz, transfigurando, ele engana as pessoas. Entendeu? Que as pessoas olham só o exterior, não vê o conteúdo. Mas quem tem o Espírito Santo não é enganado não, tá? Só se quiser mesmo. Então, holismo é, sem dúvida, a espiritualidade mais atraente que está na moda. Quer dizer, você é crente do seu jeito. Tá entendendo? De um modo geral, você é crente do seu jeito. É isso aí que o holismo, né, ensina. Então, número 2. Isso aí está na moda e é atraente. Você pode ser do jeito que você quiser. Deixa a Bíblia para lá. A Bíblia é muito chata, está velha, ultrapassada. Você é crente do meu jeito. Mas só vai para o céu quem vai ser crente segundo a palavra de Deus. Jesus falou, né? Se vocês obedecer, aí vão saber que é meu discípulo. É obedecendo a palavra que o testemunho vai resplandecer diante dessa tremenda treva que está por aí. Entendeu? Bem, o homem é o seu próprio Deus. É isso que estou ensinando aí. Você agora é o teu Deus. Você faz o que você quiser. Coitadinho aonde que esse homem, que hoje está vivo, amanhã está morto, aonde que esse homem... Tu vê como é que o diabo engana as pessoas? O cara está com o pé na cova e está dizendo que é Deus. Deus de quê? Né? Então, ao ignorar a existência do pecado, que é uma dos principais, o cara ignora o pecado, ignora o mundo espiritual, ignora Deus, cria sua própria religião, inventa um Deus para ele, aí vai para o céu. Né? Tá bom. Então, ao ignorar a existência do pecado, consequentemente a punição é eterna. Então, quantos estão dizendo que o inferno não existe mais? Né? Não existe inferno não. No final todo mundo vai ser salvo. Outro engano de Satanás. Entendeu? Ainda ao entrar em contato, né, tal, com os espíritos enganadores. A Bíblia diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido que a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Encerrando,
eu venho aqui fazer uma revisão de conteúdo. Segunda lição, o que é uma necessidade humana? Busca pelo sagrado é uma necessidade humana. Todo ser humano, por pior que seja, ele sente necessidade de Deus. Se ele abafa essa necessidade e busca um Deus falso, é problema dele. Mas Deus sabe que ele tem essa necessidade dentro dele. 2. Que fenômeno está presente em todas as culturas? Bem, a necessidade de possuir um objeto de adoração é um fenômeno presente em todas as culturas. Então, todo ser humano, ele inventa, quando ele não quer adorar o Deus verdadeiro, né, ele adora até a sua própria doutrina. Né? O ateísmo está sendo ensinado como uma doutrina, e as pessoas estão adorando o ateísmo. É um Deus que eles estão criando para ele. O Deus que não existe é um Deus que eles estão adorando. Entendeu? 3. Onde é possível encontrar a presença do holismo? Nas universidades, cinema, currículo escolar. 4. O que é a espiritualidade holística? Diz. O que a espiritualidade holística diz? Tudo é Deus. Portanto, é uma espiritualidade panteísta. A árvore, toda a natureza é Deus. Deus é a natureza e a natureza é Deus. Veja que absurdo, né? Qual é o erro da espiritualidade holística? Esqueceu o problema central do homem, o pecado. Para eles, o problema do homem não é o pecado, mas o principal problema do homem é o pecado, porque o pecado é que separa o homem de Deus. Pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, por isso todos pecaram. E a morte passou a todos os homens. É o pecado que separou o homem de Deus, é o pecado que trouxe a morte, o pecado trouxe um pacote de miséria e colocou no planeta. Entendeu? E eles dizem que o pecado não é o problema do homem, porque eles não sabem nem o que é pecado. Né? Então, querido, nós encerramos a nossa aula e semana que vem estaremos com a nossa última aula. Né? Nós vamos estudar resistindo às sutilezas de Satanás. Tá bom? Um abração, um beijo no coração. Olha, não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom? Se inscreva aí no meu canal, deixa o seu like, assista, né, as propagandas, os anúncios, que o meu vídeo é monetizado, o meu canal, aí você me ajuda nessa parte, tá bom? Mas não se esqueça de se inscrever, de compartilhar com o seu grupo, me ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus. Se inscreva, dá o seu like, deixe o seu comentário e tamo junto aí, tá bom? Um abraço.